Vamos para Estamos outros atrasados. assuntos. A gente falou bastante de receita. Corinthians aí também que o Fernando falou, aumentou suas despesas, e aumentar a despesa para clube de futebol não necessariamente é um problema quando você tem um aumento de receita também, quando você está com suas dívidas, seu endividamento mais equilibrado, né? O caso que não é o do Corinthians, o Fernando falou, caiu 9% a receita, subiu a despesa em 23%, de 489 milhões para 603. E aí preocupa, né, Fernando? Você olha o gráfico de receita do clube, ele tem uma volatilidade. Quando você olha o gráfico de despesa, ele é uma tendência de alta muito nítida. Agora, olha lá, Munir, olha o último ano. Você vê que o grau de inclinação dessa curva aí, essa curva que vocês estão vendo aí, né? O grau de inclinação ele muda no último ano. Quer dizer, os caras turbinaram a despesa. Agora, entenda aqui comigo. Olha aqui, entenda aqui comigo. Você tem uma receita que está caindo no ano, certo? Ela está caindo no ano. Ela está caindo, 9%. Você tem orçamento, você está vendo durante o ano. Essa receita está caindo. Aí o que você faz? Você pisa fundo na despesa. Você embica a despesa. Olha só, o Corinthians aumentou. Da onde saiu essa despesa? Aumentou 58 milhões no ano. Tá? A despesa aumentou 58 milhões a despesa com futebol do clube. Tá? Qual é a origem desse aumento de despesa? Gastos com pessoal passaram de 179 milhões para 224 milhões, 45 milhões de incremento. Tá? Ou seja, aumentar as despesas com pessoal, elenco, né, de maneira geral, porque essa conta não é aberta, você não sabe exatamente onde foi. Mas a conta com elenco aumentou 30%. 30%. 30%. Você está endividado, você está com a tua receita caindo, e aí você aumenta 30% a tua despesa. Por quê? Porque você está pressionado, cara. A torcida está acostumada com título, a torcida quer time competitivo, você vê o clube nacional do teu tamanho lá disputando o campeonato, você vê o teu maior rival ali disputando o campeonato. Aí o que é? Meu amigo, vamos acelerar também, porque eu tenho a política botando pressão, eu tenho a imprensa botando pressão, torcida botando pressão. Aí você aumenta 30% a tua despesa, tá? Aí, amortização de direito econômico, o que é? Aquisição de jogador. Passa de 40 milhões para 66 milhões. Você aumentou 60% essa conta. Você aumentou 60% a conta com compra de atletas e aumentou 30% a conta com salários, tá? Nessas duas contas, você aumentou a despesa no ano do clube em 71 milhões de reais. Você já explicou metade, você já explicou quase todo o déficit do clube de futebol. Tá? Outro papo é o déficit do clube social, que é uma monstruosidade o tamanho daquele negócio lá. Né? Mas aqui você já explicou praticamente a metade da conta. Né? Você turbinou. Viu, Fernando? O Israel Andrés, que não é o Sanches, né? O Israel Andrés mandou no começo da conversa aqui, falou que o Corinthians paga salário de muito jogador emprestado. Aí é o outro lado daquela não utilização da base na gestão de elencos, né? Você acaba contratando muito, talvez você não tenha a grana para contratar o cara, e você acaba contratando aqui, ali, lá, e depois tem que emprestar esse jogador. Aí você não vai emprestar com o salário do jogador do Corinthians, né? Você vai emprestar para um clube com capacidade de investimento menor, provavelmente, que aconteceu com os jogadores do Corinthians. Você paga parte do salário. Enfim, aí tá... Aqui, o Munir, ninguém pode me acusar de ser simplista ou de ser um crítico, o cara da crítica fácil. Eu não sou. A gente tem, as nossas lives aí sobre resultados financeiros mostram muito isso. A gente sabe separar as dificuldades de um dirigente de clube. Dirigente de clube não é como dirigir uma empresa, não é tão matemático o negócio. Você tem que atender a interesses, porque essa é a vida do clube. O clube Sim. tem vida social, o clube tem vida política, né? Então a gente sabe que, de fato, há restrições, há condicionantes, há muitas dificuldades e há muitos poréns aí para a gente incluir na avaliação. Só que há situações em que realmente a coisa fica nítida. Fica nítida, ficam nítidos os erros de estratégia, gente. Ou de execução de estratégia.
Entendeu? Porque ou é um erro de estratégia, ou você tinha uma outra estratégia e recusou e executou errado. Entendeu? Mas o fato é que os números no final, eles são reflexos das suas escolhas. Sim. Entende? Então, isso que o nosso amigo aí, Andrés, aí também comentou agora aí no comentário, é tudo nessa linha, gente. Há erros estratégicos ou erros de execução. Mas o problema é o seguinte, os resultados são muito ruins. São muito ruins. Tá? Não dá para você achar tranquilamente, né, e que tudo pode ser explicado por um ponto aqui ou não. Porra, no início do relatório, tá lá para quem quiser ver, no início do relatório do Corinthians tem uma frase que ela é a frase dita para quem conta com o desconhecimento de quem está lendo. Ela diz o seguinte, olha, o Corinthians é um dos poucos clubes que tem patrimônio líquido positivo no Brasil. Porra, deixa eu traduzir para o torcedor o que é isso. Isso é um patrimônio líquido de 12 milhões, que há 3 anos atrás era 321 milhões. Uhum. Os caras esfarelaram o patrimônio líquido do Corinthians. Com o quê? Prejuízos acumulados. Prejuízos acumulados. Entende? Então é o seguinte, você coloca como virtude o teu vício, porra. Entende? O Corinthians, Fernando, você falou que a gente entende, né, as dificuldades de gestão, mas e ainda mais num clube com uma torcida a segunda maior do país que, claro, pressiona muito. Mas também viveu um período de glórias aí que talvez fosse a hora de justamente aproveitar aí uma compreensão maior do torcedor que nos últimos anos, não é o caso que a gente fala do Botafogo, o Fluminense, que além de tudo não tem dificuldade dentro de campo, né? O do Vasco, no caso do Corinthians, tinha um cenário favorável esportivamente também para ajustar a casa. Vamos lá, Fernando. Ô, Munir, só voltando um pouco atrás. Qual foi a primeira decisão esportiva do Corinthians, do ponto de vista financeiro e de contratação, logo depois, ou próximo ali, talvez não exatamente a primeira, mas uma das primeiras de maior impacto, quando ganhou o Mundial? Já se comparou com clubes europeus e trouxe o Alexandre Pato. Trouxe o Alexandre Pato, porra. O clube tava com tudo na mão e enfiou 14 milhões de euros. 14 milhões de euros. 14 milhões de euros para contratar o Pato. Entende? Que tá custando ao São Paulo hoje, né? Precisa olhar em primeiro lugar, gente, para as finanças, pô. Precisa olhar em primeiro lugar para as finanças. Porque se você olhar, mas eu sou clube de futebol, não, bonitão, é isso, porque a vida é assim. Você olha em primeiro lugar das finanças, você precisa ter dinheiro para investir. Porque se você não fizer isso, o outro que vai fazer, leia-se Flamengo e Palmeiras, o outro que vai fazer vai ter um time mais competitivo dentro de campo. Mas aqui é Corinthians, a gente entra em jogo. Legal, beleza, vai lá, uma Copa do Brasil e tudo mais. As Copas estão aí justamente para tentar neutralizar isso aí. Agora, na hora que você for entrar num campeonato tiro longo, um campeonato brasileiro, tira o cavalo da chuva, meu amigo. Você precisa ter elenco e elenco qualificado. É 22 cara qualificado, entende? Senão isso aqui vira Bayern de Munique, cara. Que é o que a gente está vendo, a baierização do futebol brasileiro. Não é nem espanholização, é baierização. E digo mais, quando tínhamos medo da espanholização do futebol brasileiro, todo mundo tinha medo que essa espanholização ia ser Flamengo e Corinthians, por causa de cota de transmissão. O mercado deu um cavalo de pau, os direitos econômicos de jogadores entraram na equação como fator determinante e o Corinthians não percebeu. O Corinthians não investiu, todo mundo correu para investir na base, o Corinthians não percebeu. E aí agora fica fazendo cara de paisagem, nossa, que estranho, tá faltando grana. O problema é o Flamengo vai cair, o discurso do presidente do clube, que parece que fala mais para a torcida do Flamengo do que para a torcida do Corinthians. Entende? A vantagem disso tudo é que um clube como o Corinthians resolve tudo muito rapidamente. Não é verdade? Resolve muito rapidamente. Não, vamos avançar aqui, Fernando. Esqueci agora o que eu ia falar. Mas vamos lá. Despesa com futebol subiu também, como eu já antecipei para vocês, 15%. Foi para 436 milhões.
Mas vamos lá então, Fernando, falar desse... até lembrei aqui o que eu precisava falar. Do ano de 2017, o Corinthians ganhou o Brasileiro, Fernando. Isso não acontece todo ano, né? O clube já estava numa crise aí, política e financeira, e ainda conseguiu um título, mas muito por aproveitar bem seu elenco. O que a gente viu ano passado com o Flamengo, acho que dá mais uma noção do que vem pela frente, e o que aconteceu em 2017 não vai acontecer todo ano. Fernando, vamos primeiro para a despesa financeira ou para falar do déficit? Não, podemos ir para a despesa financeira, 71 milhões de reais, tá? Isso é juros, multa, variação cambial, correção monetária, aquele dinheiro que no final não serve para nada. É você pagando correção de empréstimos que você tomou ou de contas que você não pagou e que geram multas, geram juros, geram despesa financeira. Esse número é um número complicado. O Corinthians, nos últimos 10 anos, teve 346 milhões de reais não corrigidos de despesa financeira. Nos últimos 5 anos, foram 207 milhões de reais não corrigidos de despesa financeira. 207 milhões de reais, gente. Isso é turbinar o teu endividamento e pressionar o teu fluxo de caixa. Porque essa conta vai virando bola de neve e uma hora ou outra, um cara ou outro, você não rola tudo a vida toda. Você sempre vai trocando de credor, você vai pagando aqui, amortiza ali. Cada amortização que você faz, uma parte daquilo é também juros, correção monetária, despesa financeira, multa e tudo mais. Entende? É isso. Bom, vamos lá então. A gente falou da despesa financeira e aqui a gente fala do déficit. Aí o Corinthians ano passado também teve um déficit de perto de 19 milhões. Esse ano o negócio aumentou, foi para 177. O Fernando caiu aí, agora que eu percebi. A gente já recupera o Fernando. Mas é isso, assim, como a gente destacava, quando você tem um aumento aí de despesa superior a 20% e uma queda nas suas receitas de 9%, é natural que a gente veja esse tombo, que como a gente destacou até no início, né? É um tombo recorde para o Corinthians. O Corinthians teve uma queda, já teve déficits na casa de 100 milhões, né? Caso de 2014 e 2015, mas aí chega 2019 e esse número aumenta para 177 milhões, que a gente tinha destacado, é o nosso principal destaque do relatório. Enquanto o Fernando volta, eu já deixo o convite também para vocês acessarem. Esse relatório está no nosso site, pluriconsultoria.com.br, vocês conseguem baixar o PDF lá. Então aproveita e acessem, assim como aproveita para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. A gente está aí perto de completar 2 meses, então se inscreva no canal. Já recuperei o Fernando aqui. Fernando, só para a gente terminar o assunto, eu estava passando aqui o déficit, né? A gente falou do Corinthians, falei que o Corinthians teve um déficit na casa de 100 milhões aí por volta de 2014 e 15. Agora a coisa quase dobrou em 2019, né? Enfim, acho que esse é o balanço final daquela relação receita e despesa que a gente falou bastante, né? Então, 115 milhões de 177 milhões de resultado negativo, o segundo pior resultado negativo da história do futebol brasileiro, tá? Pior apenas do que esse resultado do Cruzeiro desse ano, tá? E desses 177 milhões, 115 milhões vieram do futebol e 62 milhões vieram do clube social, tá? O Corinthians tem que equacionar o seu clube social, gente. O clube social do Corinthians dá prejuízo, só para todo mundo, para ficar claro para todo mundo, tá? Ele tem déficits gigantescos e crescentes ano a ano. Eu vou dar um número aqui que acho que boa parte dos torcedores não sabe. Nos últimos 6 anos, tá? Esse ano, o clube social teve 61 milhões de prejuízo, tá? E nos últimos 6 anos, o prejuízo é de 202 milhões de reais. Do social. Ou seja, o social, só o clube social, tá? São 34 milhões de reais de prejuízo por ano do clube social, de déficit,
conta negativa só do clube social. 34 milhões. Tá? É um número impressionante. Então, o clube precisa equacionar o que ele vai fazer com o clube social. Porque não pode ser um sorvedor de recursos dessa magnitude. Não há nada igual, tá? 202 milhões de reais de negativo em 6 anos, cara, é muito dinheiro, tá? Nos últimos 5 anos, o Corinthians, como todo, social mais futebol, perdeu quase 300 milhões, 297 milhões, tá? E 376 milhões de déficit em 10 anos. Só olhem o seguinte, o Corinthians já tinha tido, em 2014 e 15, 2 déficits monstros, quase 100 milhões de reais cada um. Foram 97 milhões em 14, 97 milhões em 15. E agora 177 milhões. É muita... olha, é um negócio impressionante, tá? É isso. Vamos lá, Fernando. Então, falar de um assunto que também certamente preocupa muito o corintiano, que é o assunto sobre o endividamento do clube, que saltou de 549 milhões para 765, um aumento de 39% no ano, aumento de 80% comparado com 3 anos, e mais de 100% no comparativo de 5 anos, 106%. E aqui não entra a Arena, é isso, Fernando? Não entra a Arena. O Corinthians nunca foi um clube muito endividado, historicamente. Nunca foi, comparado com o futebol brasileiro, tá? Era um clube, sempre foi um clube que tinha a sua relação receita, endividamento sobre receita, mais ou menos equilibrada, e muitas vezes abaixo de 1, tá? Ou seja, um endividamento menor do que a receita anual, tá? Isso agora, esse ano, houve uma disparada. O endividamento esse ano, ele literalmente disparou. Subiu 39%, 775 milhões, botou o Corinthians no top 4, e no top 4 junto ali com todo mundo, tá? Porque o Cruzeiro tem 800 milhões, o Botafogo tem 800 milhões, o Inter tem 700 e poucos milhões, quase 800 milhões, são os 3 que estão acima, e o Corinthians está basicamente com o mesmo nível de endividamento desse. A diferença, o Internacional tem o Beira-Rio incluso na sua dívida, né? Então ele é uma situação completamente diferente, né? Então basicamente o Corinthians está junto com Cruzeiro e Botafogo, tá? Parabéns, ele está junto com Cruzeiro e Botafogo, tá? Ele chegou a esse ponto. E aqui não tem a dívida da Arena. Quanto é a dívida da Arena? Não sei lá, se alguém souber quanto nós estamos aí querendo saber também. O que acontece? A única coisa que a gente tem é o seguinte: no ano passado, o clube teve 62 milhões de reais de arrecadação de bilheteria, ele deduziu 23 milhões de despesas de borderô, né? E repassou 39 milhões para a Arena, né? Para o fundo. Então, ele amortizou ano passado 39 milhões. No ano anterior, ele tinha amortizado 41 milhões, né? Em geral, o Corinthians amortiza 1 milhão e 200 mil reais por jogo, tá? Essa é uma conta que dá para fazer. Em geral, 1 milhão e 200 mil reais por jogo é o que o Corinthians consegue reduzir do seu estoque do endividamento do estádio. Agora, quanto é o endividamento do estádio? É 500 milhões? É 1 bilhão? É 1 bilhão e meio? Não sei. Mas é 1 milhão e 200 mil por jogo que você amortiza. Essa é a conta mais ou menos, tá? Vou esticando um pouquinho o horário.